E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui dar uma dica muito importante. Na verdade, essa dica é a frase mais importante que você vai precisar na sua jornada em aprender inglês. É a frase How to pronounce, que em português é como pronunciar. Porque essa é uma frase que você vai precisar o tempo todo. E colocar no YouTube uma palavra que você está vendo lá. Você está passando no sinal. Aí tem uma linha de trem. Tá lá escrito do not cross. Isso aqui é um R, tá? Ficou parecendo um R, mas é um R. Do not cross. Quando as luzes estiverem vermelhas. Tipo assim, tem um sinal lá que na hora que o trem vai passar, ficou vermelho, você não pode atravessar. Aí tá lá do not cross. Você não sabe o que significa cross, ou você tem uma ideia que não é atravessar, porque não é muito intuitivo esses sinais. Então, você vai lá, coloca How to pronounce cross. American pronunciation. Cross. Cross. Então, essa foi uma das frases que mais me ajudou, porque quando eu trabalhava em Londres, eu fazia entrega de moto, né, delivery, e aí os ônibus em Londres têm aqueles painéis de publicidade. Então, eu estava sempre lendo aquilo e às vezes ficava memorizando uma palavra que eu nunca tinha visto, para depois chegar lá e ver como é que falava aquela palavra. Será como é que pronuncia isso? Eu tinha uma ideia mais ou menos, às vezes minha ideia estava totalmente errada, porque o inglês tem muito disso. E outra coisa, você que está começando, o bom exercício é ouvir, né? Porque ouvir, treinar o ouvido é que é o segredo. Todo mundo fica aí falando, que tem essa técnica. Não, a técnica é o ouvido. Você tem que focar em aprender os sons. Os sons do inglês são diferentes do nosso. A nossa língua vem do latim, nós temos o romeno, o espanhol, o italiano, o francês. Tem algumas palavras, você não precisa ser fluente em nenhum desses idiomas, mas tem algumas palavras que quando você ouve, você já sabe o que significa. Por quê? Porque vieram do latim. O inglês é diferente. Por exemplo, as vogais têm mais de 8 sons, muito mais. Então, você tem que aprender os sons diferentes dessas vogais. E aí, essa é a confusão que acontece na sua mente. Porque você não está acostumado. Então, treinar o seu ouvido é fundamental. É a parte mais importante, é treinar o seu ouvido. Aprender a ouvir em inglês. Esse foi assim que me deu o meu up. Foi quando eu percebi a diferença dos sons. Entendeu? E hoje você tem muitas oportunidades para fazer isso. Você pode ouvir música no seu celular o tempo todo. Aí o pessoal fala, você aprendeu inglês porque você morou em Londres. Não. Tem pessoas que quando eu cheguei em Londres não falavam inglês. Eu fiquei 6 anos em Londres, saí e essas pessoas continuam sem falar inglês. O que você precisa é decidir. Decida que você vai aprender e você vai aprender. Isso eu te garanto, tá? Se você quiser uma help, tem este livro meu aqui, que é o Inglês Sem Professor, que tem esses exercícios que eu faço alguns vídeos que estão aí no canal. E tem também o meu outro livro, que não está aqui comigo aqui agora, mas depois eu vou colocar aqui, ele vai aparecer para você, que foi a minha jornada, como eu aprendi. E outra coisa, eu deveria ter acrescentado lá, eram os homophones, que são palavras que têm o mesmo som, mas escreve diferente. Por exemplo, no vídeo que eu fiz, que eu postei sobre frase negativa, eu usei a palavra meat, que é carne, certo? Só que também existe meet de encontro, encontrar. I'm going to meet someone somewhere. I'm going to meet. I'm going to. Eu vou encontrar. Essa você já devia saber, porque a galera gosta muito de usar aqui o, o meeting, que é reunião, né? Eu tô numa meeting, eu tenho uma meet tal hora. Eles gostam de falar isso aqui, eu percebi. Reunião. Então, o mesmo som, escritas diferentes e significados completamente diferentes, que são os homofônios.